Começar. Então, estamos aqui com o pastor Samuel Ramos. Agradeço, senhor pastor, por ter aceitado meu convite de fazer um vídeo em formato de uma entrevista. Esse vídeo, pastor, eu trouxe algumas questões. O pastor Samuel Ramos ainda não sabe as perguntas que eu irei fazer, mas quando surgiu o seu nome, pelo menos na minha presença, eu comecei a perguntar quem era o senhor, né? Porque o Instituto de Curiosidade almeja, né? E então essas pessoas falaram que o senhor era isso, era aquilo. Então aqui tem algumas perguntas que se realmente o senhor é isso que falaram, ok? É mais para critério de informação mesmo. Quero deixar bem claro que até o seguinte momento sou uma pessoa neutra, não sou nem pró-tese Samuel Ramos, como as pessoas estão dizendo por aí, né? Mas também eu não sou contra o que o senhor fala, né? Até porque seria um pouco anticristão, né? Ser contra alguma coisa assim. Primeira pergunta, pastor. O senhor é panteísta? Não. O panteísmo era o Dr. John Harvey Kellogg. Ele era panteísta, né? Ele abandonou a igreja e escreveu um livro sobre o panteísmo. Foi repreendido pelo irmão White. Esse livro foi retirado de circulação depois. Então, panteísmo é espiritualismo. Panteísmo é espiritualismo. Deus é tudo e tudo é Deus. A árvore é Deus? Não. Deus criou a árvore, mas Deus não é a árvore. Sim. Então, o panteísmo ensina que tudo é Deus e Deus é tudo. Cadeira que está sentado é Deus. Então, nós não cremos nesse Deus impessoal. Não, nós cremos num Deus pessoal. Fomos criados à imagem e à semelhança dele, por isso eu sou uma pessoa. Né? Eu tenho uma mente que pensa, porque o meu Criador me criou à imagem e à semelhança dele. É bem diferente do Deus panteísta. Né? Sim. E só para o senhor saber, essa foi a primeira informação que chegou até mim, que o senhor acreditava no panteísmo. Uma das primeiras coisas que me disseram sobre o senhor. É uma calúnia, né? A segunda coisa, segunda pergunta é que, assim, para o senhor, Jesus é 100% humano ou é 50% Deus e 50% humano? Jesus Cristo é 100% humano e 100% Deus. É um mistério da encarnação. Por que é um mistério? Porque não se explica. Porque é algo que aconteceu uma vez só. Não tem como provar nada, porque não se repetiu esse fato. Você prova uma coisa quando você, em laboratório, você repete as experiências e você prova. Mas o Filho unigênito de Deus foi gerado uma vez, no ventre da Virgem Maria. Nasceu como filho. Então, o título Pai e Filho é uma profecia. Pai não é o nome. Eu sou pai, mas o meu nome não é pai, é título. Sim. Quando é que se cumpriu o título de Samuel Ramos, pai? Quando meu filho nasceu. Aí se cumpriu esse título, pai. Assim também, quando é que se cumpriu esse título profético do Deus Pai? Quando Jesus Cristo foi gerado no ventre da Virgem Maria e se tornou filho do Pai. Então, o título Pai e Filho, eles existem para mostrar o plano da salvação. Quem é que doou e quem se deixou a doar, morrendo na cruz. E isso, no caso, se torna um título eterno também, né? Como assim, o senhor nunca mais vai deixar de ser pai, Deus também nunca mais Se o vai pai deixar é eterno, de ser pai. é porque o filho é eterno, porque não existe pai sem filho, ou filho sem pai. Como é que alguém diz, o pai é eterno? Sim, mas existe pai sem filho? Não existe. Então, o que nós cremos como adventistas, e segundo a Bíblia, é que o pai e o filho, ou seja, nunca existiram, um existiu sem o outro. São eternos. Certo? Agora, tudo que nós sabemos do plano tudo que nós sabemos da divindade é em função do plano da salvação. Nós não sabemos nada da divindade fora do plano da salvação. Porque o que sabemos da divindade está revelado na Bíblia. Mas a Bíblia foi escrita em função do plano da salvação, ou seja, do pecado que aqui entrou. Então, nosso conhecimento da divindade é muito pequeno. Porque eu só sei algo da divindade que foi revelado na Bíblia dentro do plano da salvação. Por isso, o Pai é aquele que deu o Filho para morrer por nós. O Filho é aquele
morreu na cruz por nós. Então, fora do plano da salvação, nós não entendemos nada da divindade. Sim. Entende? Nossa mente é muito finita, mas eu tenho que crer no Pai, eu tenho que crer no Filho, eu tenho que crer no Espírito Santo. Por quê? Pai, Filho e Espírito Santo, eles são repetidos vez após vez na Bíblia. Não é uma ou duas vezes, muitas vezes. Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho. Agora, como é o Pai? Não sei. Nunca ninguém jamais viu o Pai. Como é o Espírito Santo? Não sei. Nunca ninguém jamais viu o Espírito Santo. Como é que eu vou discutir uma coisa que nunca ninguém jamais viu? Agora, o Filho, eu posso discutir sim. Porque o Filho, ele se tornou um de nós. Então, é o rosto da divindade conhecido, é o rosto do Filho. Então, este sim se tornou conhecido. Mas o Pai não é conhecido, nunca foi visto por ninguém. O Espírito Santo também nunca foi visto por ninguém. Então, nós não deveremos gastar tempo em discussão sobre a divindade. Eu posso crer na divindade, mesmo sem entender a divindade. Entende? Eu não preciso entender para depois crer. Eu tenho que crer para entender. Entende? E ao longo da eternidade, no céu, nós vamos continuar conhecendo mais da divindade. E até porque eu acho que esse assunto até não é uma coisa que vai interferir na nossa salvação. Não, né? não. Com certeza. Vai interferir se você não aceitar Jesus Cristo como Deus. Porque muitos não aceitam Jesus como Deus. Como um profeta. Né? Não. Se eu não aceito Jesus como Deus, então a Bíblia... Jesus então pecou. Porque Jesus recebeu adoração como Deus. Muito blasfemo. Então, quando ele disse, eu sou, antes de que Abraão existisse, eu sou. Esse título, eu sou, é o tetragrama, YHWH é o tetragrama, que é o nome de Deus. O nome de Deus foi usado por Jesus. Eu sou o eu sou. Se ele não é Deus, então ele pecou. Ao aceitar ser adorado, ao perdoar pecados, ao se proclamar o grande eu sou. Sim. João capítulo 8, verso 58, Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o Criador de todas as coisas. Nada do que foi feito sem ele se fez. João capítulo 1, não é? E o verso 2 e 3. Tudo foi criado por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. Ora, se ele fez todas as coisas, se ele deu origem a todas as coisas criadas no céu e na terra, como é que ele foi criado? Se foi ele quem criou todas as coisas. Então, nós não podemos aceitar Jesus sendo criado. Então as pessoas dizem, não, Jesus não foi criado, ele foi gerado. Sim, mas você vai querer dizer que Jesus foi gerado duas vezes, então? Não. Jesus foi gerado uma vez. Quando? Quando se cumpriu a profecia, nascendo da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. Tem gente que acha que Jesus foi gerado duas vezes. Uma vez lá na eternidade e outra vez no ventre da Virgem Maria. Mas não tem base bíblica nenhuma para isso. Sim. A segunda coisa que eu acho que na verdade é o tópico que a igreja adventista que rebate o senhor. Eu queria saber se o senhor tem algum texto-chave que possa resumir essa interpretação, que é o fato da cronologia dos fatos, que a igreja adventista oficialmente aceita que as 7 cartas das 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas são 3 visões do mesmo acontecimento. A primeira carta, o primeiro selo, a primeira trombeta, a segunda carta e assim sucessivamente. Eu queria saber se o senhor tem algum texto-chave que possa resumir a interpretação do senhor ao dizer que são eventos cronológicos, um após o outro. Sequenciais. Sequenciais. Então, a maior prova é a própria Bíblia. A Bíblia, na sequência, primeiro na sexta igreja, Filadélfia, Deus mostra a porta aberta. Diante deles, a porta aberta, que é do Santíssimo. A porta aberta na igreja de Filadélfia é a porta do Santíssimo. Mas eles não tinham chegado lá ainda, porque eles viram a porta diante deles. Agora, na igreja de Laodiceia, a porta não estava diante deles. Eles estavam já com a porta aberta, olhando dentro, no Santíssimo, onde viu o trono de Deus, que é o Santíssimo. Essa cena fica no Apocalipse, até o final do Apocalipse, né? Porque o juízo celestial dura até o final. Então, por isso essa cena permanece. É o juízo celestial, o Santíssimo, o trono de Deus, 24 tronos e 4 seres viventes. Então, a sequência está ali. Quando termina o capítulo 3 e começa o capítulo 4, verso 1, João disse, e depois destas coisas, eu olhei
e vi uma porta aberta. Primeiro Deus mostrou o povo de Laodiceia, povo do juízo. E ele fala, depois que Deus me mostrou o povo do juízo, Laodiceia, depois disso eu vi uma porta aberta no céu e uma voz que me dizia, agora eu vou te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, Deus tinha mostrado para ele a visão das 7 igrejas. A última foi em 1844 para frente, Laodiceia. Vou te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer, ou seja, a sequência. A sequência. É aí que mostrou o trono e mais os 24 tronos. A Bíblia, no Então, caso, é autoexplicativa. autoexplicativa. Agora, quando chega no 7º selo, quando Jesus abre o 7º selo, e aparecem os 7 anjos com as 7 trombetas. Só depois que ele abre o 7º selo. E depois que Jesus lança o incensário sobre a terra, Apocalipse capítulo 8, verso 5, depois que Jesus lança o incensário sobre a terra, é que os anjos, capítulo 8, verso 6 de Apocalipse, se preparam para tocar as trombetas. É um link, entende? Deus coloca um link muito íntimo, que não dá para você separar uma coisa da outra. A abertura do 7º selo faz com que os anjos recebam as 7 trombetas. E quando Jesus lança o incensário sobre a terra, fechando a porta da graça, é o fim do juízo, aí os anjos se preparam para tocar as trombetas. É a sequência. Novamente a Bíblia sendo autoexplicativa. Isso mesmo. Aí está a sequência. Alguém pergunta, mas onde é que está a sequência? Está na Bíblia. Está claro ali, irrefutável a sequência. E o último assunto, então, o senhor aí tem um ministério desde 1975, né? Começamos em janeiro de 75 em Curitiba, como pastor da igreja de Santa Quitéria. E então daí o senhor fez mestrado aqui no Brasil mesmo? Eu fiz um mestrado aqui no Brasil mesmo, em teologia. Depois em 1997. O senhor fez doutorado? Em 1997 eu fui para Andrews. Eu era presidente de campo lá na missão Costa Norte, que pegava Ceará e Piauí. Eu pedi demissão de presidente para ir para Andrews fazer o doutorado. Sim. Terminei o doutorado no ano de 2004, doutorado em ministérios de igreja, e aí permaneci lá porque nós fomos contratados para sermos pastor lá. Sim. Fundamos uma igreja brasileira e fomos contratados como pastor da igreja adventista lá e estamos lá até hoje. E o senhor tendo todos esses títulos, quem o senhor acha que pode ter causado essa censura aqui na divisão sul-americana, que é a critério de informação? O pastor Samuel Ramos, ele é censurado apenas aqui na divisão sul-americana, mas nas outras divisões o senhor Não, só aqui. É só aqui que ele é censurado. O que o senhor acha que ocasionou isso? O que ocasionou foi a publicação dos meus livros sobre o Apocalipse no ano de 2006. Quando eu publiquei os livros, ninguém conseguiu refutar os livros, porque a reputação que fizeram ficou ridícula. Basta ler ali o diálogo, não é? Virou um livro de 185 páginas, está no meu site, diálogo, entre eu e o outro pastor, ele tentando refutar, a pessoa vai ver que não foi refutado nada. Então, considerando que não houve refutação, então eles não tendo autoridade bíblica para refutar aquilo que eu estou apresentando, usaram a autoridade eclesiástica da igreja para me proibir. Uma espécie de abuso de poder. Né? Abuso de poder. Como é que eu vou usar? Como é que eu não tendo autoridade bíblica para refutar um ponto, então eu uso a autoridade eclesiástica, como foi na Idade Média, né? Com Sim. João Hus, com Lutero, com John Wycliffe. A igreja também não refutava biblicamente, mas usaram a autoridade eclesiástica para dizer vocês estão condenados. Então isso é abuso de poder. E pelo que eu soube, o senhor pode me corrigir se estiver errado, a divisão sul-americana ela tomou essa decisão sozinha. Né? Sozinha. Então é isso, queria agradecer muito ao senhor. Amém. Esse vídeo vai ser postado, mas para as pessoas saberem talvez, né? Porque aqui no Brasil a gente ouve muitos boatos e poucos fatos. Então eu queria aproveitar, como aproveitei aqui a sua presença, porque nada melhor que a gente extrair a informação direto da fonte. Tá bom? Muito obrigado, pastor. Foi um prazer. Deus te abençoe.